Ô Alexandre, você vem aqui participar do Fórum da SAF, nada melhor que perguntar aí. Mês de outubro, 6 meses de SAF de Cruzeiro. Queria que você falasse um pouquinho, fizesse um balanço rápido aí, como é que tá a situação por lá? Passou rápido, né? Aquilo que a gente sabe, né? Quando você está fazendo uma coisa prazerosa, um trabalho que você ama, o que você faz, principalmente no ambiente ali, que é um ambiente que eu adoro, as coisas passam rápido, né? Eu acho que a gente está alcançando aquilo que a gente imaginou, né? A gente sabe que tem muita coisa ainda para se fazer, tem um processo ainda que a gente precisa passar por ele para chegar nos objetivos que a gente definiu. Mas eu acho que a gente está avançando de maneira até rápida e já mudamos, por exemplo, os objetivos da instituição, né? Os Cruzeiro antes tinham um objetivo de permanência, de disputar um campeonato sul-americano, enfim, o que a gente chegou e estava disputando. Hoje o Cruzeiro briga na parte de cima, sabendo que ainda tem muita coisa a ser feita e é o que a gente vai continuar trabalhando. Aproveitando hoje, né? Jogo importante, Campeonato Brasileiro, já aí, valendo pela rodada deste campeonato. O que você tem a dizer desse momento do Cruzeiro agora? Mudança de treinador, né? O time teve uma queda um pouco na tabela, o que você pode falar? Que natural, previsível. Se alguém pensava diferente, estava equivocado. Qualquer time do mundo que se mexe muito, muda muito, que se muda a gestão, comando técnico, atletas, funcionários, é natural que tenha oscilações, né? Acho que o Cruzeiro, mesmo assim, continua ali na parte de cima. Estamos numa semifinal de Sul-Americana. Precisamos e contamos muito com a torcida, né? O primeiro jogo em casa, para a gente tentar dar essa felicidade para eles, que é avançar mais para a final e quem sabe disputar e tentar ganhar o título. E no Brasileiro a gente vamos tentar recuperar hoje um jogo dificílimo no Rio, né? A gente sabe que o Fluminense está num momento delicado, vai tentar fazer todo o possível para conseguir vitória, mas nós também faremos, né? Acho que o Diniz, cada dia que passa, cada treinamento que passa, ele vai conseguindo colocar alguma ideia diferente, alguma mudança daquilo que ele pensa de futebol, mas acima de tudo também aproveitando aquilo que tinha muita coisa boa lá, mas que a gente precisava dar aquele ajuste. Eu acho que as coisas vão acontecendo naturalmente. Alexandre, até falando sobre um pouquinho do Diniz, assim, vocês comentaram, é uma questão que todo mundo gosta de saber. Até no treino, assim, a gente não pode acompanhar sempre. Dá um apertozinho no coração quando vê aquele estilão dele lá atrás, todo mundo tocando a bola, como é que é, assim? Vocês sabiam desse estilo, mas na prática ali, como é que é, assim? Não, primeiro que vamos valorizar que o Cruzeiro está abrindo para a imprensa, né? No mínimo uma vez por semana, acho que nos poucos clubes do Brasil, eu não sei todos, mas trabalho já há algum tempo nisso, né? E os clubes estão bem fechados, cada um respeitando que cada um decide, né? Mas o Cruzeiro, desde quando o Pedro Lourenço assumiu, ele pediu pra gente aí ter um pouco mais de liberdade ali. Enfim, eu acho que a gente tá bem legal isso aí. Eu acho que ontem, vocês estavam lá na toca. Não, sobre o Diniz não, acho que criou-se uma marca aí, meio que forçada, muito grande no Diniz sobre essa saída de bola. Enfim, todos os treinadores fazem isso, o Seabra já fazia a mesma coisa. E todos aí no Brasil e no mundo fazem isso, o Guardiola faz isso, todos fazem isso. Criou-se a marca porque o Diniz foi o desbravador, vamos chamar assim, há, sei lá, 10, 15 anos atrás. Ele já impunha isso e as pessoas ficou muito focado nele. Mas o que o Diniz faz já é a modernidade do futebol e todas as equipes, ontem acompanhando os jogos aí de Copa Brasil, todas as equipes têm saída de bola do mesmo jeito, todas tentam fazer ali também. O que o Diniz faz, ele tem convicção e tem um futebol envolvente, um futebol para frente. E um futebol que, de uns anos para cá, se equilibrou bastante e conseguiu títulos, né? O Diniz vem numa sequência aí de 2, 3 anos ganhando títulos, né? Então acho que é o que o torcedor quer, um futebol para frente, tentando jogar, não tendo medo de jogar, muito pelo contrário, a palavra covardia com o Diniz não existe. E é isso que a gente espera do nosso time, sem problema nenhum e com a certeza que as coisas vão caminhar bem. Alexandre, tá faltando 3 jogos na Sul-Americana e eu tenho sentido sempre que você fala, o próprio Pedro Lourenço também conversou recentemente sobre isso, tem levado muito a sério essa questão por ser um título próximo de ser conquistado e por ser um caminho talvez mais curto para a Libertadores. O Cruzeiro é o 8º colocado, não está longe da turma de cima,
Mas há um foco total para vencer essa competição? Não, o foco é nos jogos. Hoje a gente tem um foco total para tentar ganhar do Fluminense. A gente tem que fazer isso. Quando a gente jogar com o Lanús, nós vamos focar no Lanús. E assim vai, mas a gente precisa hoje, tanto é que vai jogar o que tem de melhor, né, nas escolhas do treinador, óbvio. Mas o foco é o Cruzeiro conseguir se impor, retomar aquele Cruzeiro de pensar, de ser respeitado principalmente como um candidato a título, com um clube com a força que sempre foi, que nesses últimos anos, infelizmente, tinha perdido um pouco disso. Então, a melhor maneira de fazer isso é, na verdade, focar em tudo que vier pela frente. Então, o Cruzeiro hoje vai bem focado no Rio para tentar a vitória. O Pedrinho ontem, terça-feira, perdão, eu estava te dizendo aqui antes da entrevista começar, ele falou sobre alguns sustos que ele tomou quando ele entrou no clube, alguns choques, na verdade, essa foi a palavra que ele usou. Você, quando chega ao Cruzeiro também, assim, o Pedrinho já estava, mas você toma algum choque também, algumas coisas que você viu? Como que foi esse processo de chegada? Eu lembro que o Ronaldo falou que ele tinha que limpar algumas gavetas na época, o Pedrinho falou em choque. Como que foi a sua chegada, assim, se você pudesse falar rapidamente sobre isso? Não é a primeira vez que eu trabalho no Cruzeiro, né? Eu tive aquela passagem de 2012, 13, 14 e depois por outras 2 vezes, de maneira voluntária, a pedido pelo Lourenço, inclusive uma do Pelo Lourenço, outra uma quase vinda um pouquinho antes da gestão do Ronaldo, né? Mas o momento, acho que de grande choque foi aquele com o Pelo Lourenço durante 2, 3 dias só, que eu disse para ele, eu estava indo para a Inglaterra ali, aí depois veio pandemia, aquele caos todo que foi. Ali foi, deu para entender um pouquinho por que o Cruzeiro estava naquela situação, né, de quase falência, vamos dizer assim. E o Pedro, na verdade, ele já vem no Cruzeiro há mais de 20 anos, né? E na gestão do Ronaldo, especificamente, ele não participava das decisões, mas ele tinha um acompanhamento um pouco mais de perto, até porque procuravam muito ele para ajudar, o que era natural do Pedro esses anos todos, de ajudar o Cruzeiro, né? E ele chegou até a comprar um pedaço da SAF, enfim, né? Mas sempre que precisava, batia na porta dele para falar bem claro, pedir dinheiro. E o Pedro nunca negou isso, o Pedro sempre colocou o dinheiro, sempre priorizou o bem-estar do Cruzeiro. E eu lembro quando ele me ligou, eu perguntei para ele, mas você tem certeza que você vai comprar? Porque em 2012, 13, 14, sempre tinha aquela conversa, né? O Pedrinho, você pode ser presidente? Ele sempre negou que poderia pensar em ser presidente do Cruzeiro, né? Por causa da vida dele particular, os negócios, supermercado BH, enfim. E ele mudou isso, e ele me disse, eu mudei esse pensamento por causa do torcedor. Eu sei que o Cruzeiro, para mim, me atrapalha no meu horário, investimentos, coloca o patrimônio da minha família, tudo que ele já citou várias vezes. E ele fez isso por causa da torcida do Cruzeiro. Ele falou, não aguento mais ver a torcida do Cruzeiro sofrer. Então, o momento que eu acho que ele gera de choque é porque imaginava alguma coisa que talvez ele escutava, talvez que era passado, mas não de maneira tão clara. E quando ele pegou, aí sim que ele teve a clareza das situações, né, principalmente de dívidas, de algumas ações que estavam sendo tomadas que ele não concordava, e é natural quando tem uma mudança de gestão, uma gestão pensa uma coisa, outra pensa outra, né? Mas eu acho que acima de tudo, hoje, já passados aí alguns meses, ele está colocando de maneira bem profissional aquilo que ele imagina de uma gestão. E ele é um cara que a gente respeita muito, é um cara que construiu um império fazendo a gestão, e a gente está aprendendo com ele e colocando em prática aquilo que ele pede e fazendo as mudanças que precisam serem feitas na gestão, enfim, nos processos, da maneira como ele gosta de trabalhar. É uma maneira vitoriosa de sucesso, por isso que ele conseguiu construir o que ele construiu na vida dele. Então acho que ele em algum momento imaginava uma situação, eu também imaginava uma situação, e depois foram aparecendo a tal das gavetas, né, os baús, né, e não era bem aquilo, e a gente foi mudando aqui e dali, e hoje o Cruzeiro tá caminhando para ter a sua gestão com a cara também do Pelo Lourenço, que é muito importante, que é uma gestão muito vitoriosa, de muito sucesso. Vou deixar da minha parte, Alexandre, eu queria falar um pouquinho sobre planejamento. Você veio falar sobre fair play financeiro aqui, né?
mas o Pedrinho já está anunciando que para o ano que vem o Cruzeiro vai abrir os cofres de novo, vai contratar jogador de nível nacional, falou em 3 nomes e tal. Como que é feita essa engenharia aí para que o cruzeirense possa começar a ter esperança para o ano que vem, ter ainda mais jogadores de qualidade? Olha, eu não vi o Pedrinho falando que vai abrir o cofre, eu vi falando que nós vamos trazer jogadores, obviamente dentro da realidade que... De nível nacional, de jogadores grandes. Sim, mas a gente vai fazer dentro da nossa realidade. Lembra quando a gente fez essas contratações, bem antes de abrir a janela, e o Cruzeiro se posicionou através do Pelourenço, da minha pessoa, que o Cruzeiro ali tinha parado de contratar, e todo mundo duvidava, especulava e dizia 200 vezes que nós ia trazer isso, aquilo, e a gente disse, claro, não. Por que ou não? Porque a gente estipulou um limite, estipulou de maneira organizada um plano financeiro e a gente colocou em prática e é assunto encerrado. Como é feito uma empresa, né? A gente não pode... Aliás, o futebol brasileiro, os clubes quebraram muito por isso. Agora estamos em crise, precisamos contratar e não sei como é que vou pagar, isso não é problema, precisamos ganhar jogo, enfim. Não, ali tem uma organização. Então, dentro da organização que foi estipulada, nós vamos fazer, né? O que o torcedor pode ficar tranquilo é que cada ano o Cruzeiro vai um elenco que a gente considera muito bom, né? Que a gente sabe que tem algumas carências, como qualquer elenco do mundo tem, né? O Real Madrid tem, o Barcelona tem, enfim, o Manchester City tem, tanto é que todo ano todo mundo contrata, então todo mundo tem que se reajustar em algumas coisas e o Cruzeiro vai fazer isso, mas sempre com o objetivo e o foco de estar brigando na parte de cima. Isso é o que eu acabei de dizer sobre o futebol do Cruzeiro como um todo, base, masculino. O Cruzeiro vai andar dentro de um planejamento rígido para não fazer nada que não for possível fora das suas possibilidades. Com o tempo, a gente vai conseguindo pagar uma dívida que é astronômica ainda, vamos conseguir mais patrocinadores, vamos ter mais sócios, o torcedor vai entender que a gente precisa muito dele, nos apoiando e também indo ao estádio, fazendo sócio-torcedor. Então tudo que for gerando de receita, estamos com um plano muito forte na base, vai começar a aparecer grandes jogadores para a gente produzir vendas, é o que a gente precisa. Aí sim, vai aumentando receita, vai aumentando o investimento, não só no feminino, como no masculino, como na base, enfim, em tudo que precisa ser feito. O que o Cruzeiro não vai fazer é simplesmente, sem ter condição, fazer qualquer tipo de coisa que nos prejudique. Se tem uma torcida que sofreu na pele o que é uma péssima gestão, foi a torcida do Cruzeiro. Então tenho certeza que ela quer título, ela quer vitória, mas ela quer organização para nunca mais passar o que foi. Então o Cruzeiro, especificamente no feminino, estava um passo maior do que a perna. Então o que o Pedrinho deixou claro é que nós vamos equilibrar isso um pouco mais, né, para não ter, porque antes, quando precisava de dinheiro, batia lá no supermercado BH, lá no Pelourenço, para pedir para pagar a conta. E hoje não, hoje ele é o dono, o dinheiro é dele. Então nós não vamos dar o passo maior que a perna. E em qualquer situação, seja no profissional, no masculino, seja na categoria de base ou no feminino, se precisar recuar um pouco para dar um salto maior lá na frente, nós vamos fazer. Então deixar claro que o Cruzeiro tem um carinho, tem uma obrigação institucional de cuidar de qualquer profissional que está lá dentro. Não, isso não muda com ninguém, não tem nenhum tipo de discriminação com nada. Agora, tem que ter receita para se produzir. A partir do momento que se produzir receita, vai ter o investimento. Se não produzir receita, a receita é o Pedro Lourenço. Então, e o dinheiro sai dele. E isso já vinha acontecendo no Cruzeiro, para deixar bem claro. Na hora que apertava lá, ia nele. Então o Cruzeiro, principalmente no futebol feminino, que todo mundo sabe que não tem praticamente receitas são muito pequenas, o futebol feminino do Cruzeiro ele estava com um passo maior do que a possibilidade. Isso era claro lá dentro, a torcida precisa entender isso. Aí como é que pagar? Pagar porque ia lá no supermercado BH pedir dinheiro para o Pedro para pagar. E o Cruzeiro não vai fazer isso nunca mais na sua história. Nós vamos viver a nossa realidade e assim vai ser. E pensando no Cruzeiro no topo em todas as situações. O Cruzeiro acabou de ser vice-campeão brasileiro no Sub-20, disputa as outras categorias sempre para isso. No futebol profissional brigando lá em cima e no futebol feminino queremos continuar dentro da nossa realidade brigando na parte de cima. As ideias são muito focadas nisso e sempre pensando no Cruzeiro brigando na parte de cima, que é o que nós estamos fazendo agora, brigando na parte de cima. Então acho que nós vamos manter isso e tentar melhorar sempre que for possível. É isso que eu te perguntar, em cima disso, da pergunta dele. Assim.
como que fica o planejamento do Cruzeiro? A gente sabe que para essa temporada tem um, aí é para a cada 2 temporadas, a cada 5 anos, ou vocês imaginam como que o Cruzeiro vai estar em 2030? Como é que funciona esse planejamento? Hoje com o dono, né, a gente tem a possibilidade de pensar sempre. A gente tem um plano de até quando que a gente tem essa possibilidade de pagar a dívida, que eu acho que é o principal fator para tudo no Cruzeiro, é o Cruzeiro conseguir zerar essa dívida, aí consequentemente vai sobrar mais recursos para se investir. Não tem. Temos uma ideia, né? Mas precisar isso é muito complexo, né? Então são vários fatores, enfim, mas o Cruzeiro precisa aí, nos próximos 5 a 10 anos, está extremamente equilibrado, já resolvido esse problema de dívidas. Para aí, obviamente, se você não precisa pagar, você pode investir, né? Então acho que e precisamos subir a receita também. O Cruzeiro, pelo tamanho que é, o tamanho do torcedor e tudo, o Cruzeiro não pode ter uma receita de 300 e poucos milhões, né? Eu acabei de sair do Atlético Paranaense que bateu 800 e poucos milhões no ano passado. Então o Cruzeiro precisa elevar isso aí para ser cada vez mais competitivo no mercado e ter possibilidade de investir mais recursos no futebol masculino e feminino. A Leila Pereira recentemente deu um discurso falando sobre a questão do fair play financeiro. Muitas equipes vêm trabalhando com contratos em que elas não conseguem cumprir. O Cruzeiro está analisando também essas possibilidades na hora de fazer os movimentos no mercado. Como que o Cruzeiro vê esse movimento hoje do fair play financeiro, tema hoje também do fórum? O Cruzeiro paga suas contas absolutamente em dia. Um dos clubes, não vou falar se são muitos ou poucos, não tenho conhecimento de alguns, não de todos, mas é um dos clubes que o que combina, cumpre. Então, eu acho que fair play financeiro tem que começar por aí, né? O que alguns presidentes vêm dizendo é que alguns clubes estão fazendo grandes investimentos e não estão honrando seus compromissos. E isso aí precisa acabar no futebol brasileiro, porque foi isso aí que gerou falência ou quase falência na maioria dos clubes de futebol brasileiro. Matos, só para finalizar sobre investimento, a última, queria saber se no ano que vem os investimentos vão ser superiores ao que tiveram nesse meio de temporada, já que o Cruzeiro gastou 170 milhões em contratações. Esses números são assim, gastou 170 milhões, tem que ganhar tudo, né? O Manchester City gastou 2 bi de euros aí nos últimos 15 anos e ganhou uma Champions, né? O sonho era ganhar a Champions, ganhou uma, né? Então, assim, eu acho que o Cruzeiro está fazendo tudo de acordo com a sua possibilidade, né? E vai continuar assim. Se nós tivermos a possibilidade de aumentar receitas, o Cruzeiro investirá. Se não, o Cruzeiro fará manutenção e assim nós vamos fazendo para ter o Cruzeiro equilibrado e com a gestão muito forte, que isso vai, consequentemente, dar a possibilidade do Cruzeiro estar sempre forte.